Neste momento, nessa parte da apresentação, algumas pessoas me perguntam, ou às vezes nem perguntam, elas aproveitam esse gancho e dizem assim: é por isso que eu não falo em público, porque eu tenho que aprender a falar muito difícil. Ah, isso não é para mim. E a gente sabe que isso não é verdade. Existem públicos ou situações que vão exigir de você uma linguagem mais formal, mais rebuscada, e é só isso. Alguns eventos vão pedir isso para você. Se você for, por exemplo, médico e for falar para um grupo de médicos, sua linguagem vai ser diferente da que você usaria sendo médico e falando para um grupo de jogadores de futebol, por exemplo. Concorda? Você precisaria adotar uma linguagem mais adequada àquela audiência, àquele público, sempre levando em consideração o tema da sua apresentação. Então não se preocupe tanto com isso. Você não precisa falar difícil. Não é necessário isso. Você vai apenas usar um vocabulário diferente. Percebe? Mais formal ou menos formal, dependendo do grupo que está assistindo a sua apresentação. Se for para a sua diretoria, para alguns clientes, talvez seja interessante usar uma linguagem um pouco mais formal. E a linguagem que você vai escolher sempre depende do tema, da ocasião e principalmente da audiência. A linguagem mais informal, aquela linguagem mais comum, ela acaba tendo um apelo muito significativo, que é o de conectar você mais com a sua audiência. Porque naturalmente a gente gosta mais de quem é da nossa tribo, de quem se parece com a gente. E exatamente por isso que você precisa examinar a linguagem que você está usando nas suas apresentações. E você não precisa falar difícil, a questão não é essa. Aliás, ser um dicionário ambulante pode te deixar chato. E o pior, você pode soar arrogante. E aí vem a pergunta, aí eu te pergunto agora. Se a sua audiência, se o seu público te classificar, mesmo de leve, como chato e arrogante, quantos deles vão se conectar com a sua mensagem? Quantos deles vão te dar ouvidos de verdade, vão estar ali presentes para aquilo que você está falando, que vão absorver o seu conteúdo? Praticamente ninguém. O objetivo é sempre deixar a apresentação fluida e fácil de ser compreendida pela sua audiência. E por isso, quando você usa termos comuns para aquela audiência, isso pode ser muito útil. Mas você não deve incluir nessa linguagem vícios de linguagem. Você não deve incluir, para gerar fluidez, os vícios de linguagem. Por mais que você esteja falando para um público que você sabe que fala né, tá, daí o tempo todo. Você não precisa rechear o seu discurso com isso. Procure substitutos simples mesmo. Por exemplo, vamos fazer agora um exercício simples, um exercício rápido. Na sua opinião, né? O que você usaria no lugar de né? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. O que você usaria no lugar de né? Que tal não é? Que é a frase original, antes da contração. Né é contração de não é. No lugar de daí, você pode usar daí em diante. O que você acha? Não soa melhor? Existe uma diferença muito grande entre você falar informalmente e escorregar nos vícios de linguagem. E veja, alguns desses vícios podem ser sutis e podem até virar meio que um padrão de linguagem, tanto nosso quanto da audiência. Não sei se você já ouviu essa frase, deve ter ouvido uma frase que diz assim, uma frase qualquer, mas diz assim: a tal empresa tem um monopólio exclusivo daquele mercado. O monopólio já é exclusivo, né? Ou o governo decidiu estabelecer um plebiscito popular para a definição de uma determinada questão. Plebiscito já é tradução de manifestação do povo. Você percebe? E assim, entenda, por favor, não há problema em usar algum desses vícios.
A sua apresentação ela não vai estar perdida se acontecer de um desses vícios discretos aparecer no meio do discurso. Na verdade, eu acho até difícil, o que eu acho difícil é que você consiga ir do início ao fim de uma apresentação, fazer uma apresentação inteira sem mencionar algum deles, inconscientemente, sem nem notar que você falou. Porque é um hábito, a gente fala dessa forma num ambiente informal. Quando você vai para um ambiente mais formal, você tende a falar ainda do mesmo jeito. É claro que quanto mais você lapidar a sua percepção, menos você vai incorrer nesses detalhes. Mas a nossa intenção aqui é despertar o seu olhar para os vícios mais graves, que podem comprometer a qualidade da sua apresentação, principalmente da apresentação que você faz para um público que é formal ou que é um pouco mais formal. Quanto mais você se policiar no seu discurso, mais você vai conseguir identificar se você de repente, se você mesmo está acostumado a usar esses vícios no seu dia a dia. E aí quando você começa a tomar noção disso, tomar consciência, naturalmente você começa a usar substitutos. E sabe uma outra coisa interessante que vai começar a acontecer quando você tomar essa consciência? Você vai começar a notar os vícios de outras pessoas. E sendo bem honesto, isso pode ser extremamente útil para polir a sua própria linguagem.